Fala, meus queridos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou fazer uma correção no passo a passo de uma redação nos padrões, tá? 100% focada no concurso da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Então, essa é uma correção de um aluno que foi feita lá na nossa plataforma. Nós temos uma plataforma de correção e a gente vai mostrar para vocês aqui o que está certo, o que está errado e, com certeza, lições importantes para que você compreenda a estrutura tão específica da banca Sebrasp, o que essa banca quer realmente de você. Então, deixa eu mostrar aqui o tema. O tema foi esse aqui, inclusive um tema da própria banca Sebrasp, tá? O tema é esse aqui, segurança pública, polícia e políticas públicas, e ela traz 3 aspectos. Disserte a respeito da segurança como condição para o exercício da cidadania. Tá? 2, dê exemplos de ação do Estado na luta pela segurança pública. E 3, discorra acerca da ausência do poder público e a presença do crime organizado. Então, eu tenho tema e aspectos aqui, e a sua redação deve sim contemplar, exatamente o que está aqui nesse roteiro. Beleza? Vamos ver como foi o desempenho aqui do aluno. Então o aluno começa a redação da seguinte maneira. Deixa eu botar aqui na tela. Então vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui na nossa plataforma, os erros gramaticais são apontados assim aqui em cima do próprio erro, bem explicado e tal. E aqui no final a gente faz a correção de conteúdo, que é uma verdadeira aula particular para o aluno. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar aqui no passo a passo. Vamos voltar para só lembrar o primeiro aspecto. O que o primeiro aspecto pede lá? Disserte a respeito da segurança como condição para o exercício da cidadania. Isso aqui, olha só como é que a banca faz. Que interessante isso, né? A banca, ela fala, o raciocínio da banca é bem interessante. Ela fala assim, disserte como a segurança pública como condição para o exercício da cidadania. Pensa comigo o seguinte, isso aqui mede a interpretação e o raciocínio do candidato. Veja, é possível, por exemplo, exercer a minha cidadania, por exemplo, o meu direito de vir, minha liberdade de expressão, a liberdade econômica e outros tantos direitos inerentes à própria condição de cidadão. É possível exercê-los sem que eu tenha estado seguro, por exemplo, sem que eu tenha segurança pública, sem que eu tenha o exercício da segurança pública sendo efetivamente aplicado. Então, o direito à segurança pública é meio que fundamental para a obtenção de outros, para o exercício de outros. Então, sem segurança pública, eu não consigo exercer outros direitos inerentes à cidadania. Então, é isso que o aspecto 1 está falando. Vamos ver aqui o que o aluno fala aqui. Em primeira análise, aumentar aqui um pouquinho a tela. Em primeira análise, aí já aquilo que eu já falei em outros vídeos, na redação do Sebrasp, você não precisa fazer a introdução, tá? Nem conclusão, basta você ir para a resolução dos itens, tá? Isso eu explico melhor lá no curso, mas em primeira análise, para que uma pessoa exerça a sua cidadania, é imprescindível que ela tenha acesso aos seus direitos previstos na Constituição, como saúde, educação e lazer, já que sem esses direitos é improvável ter uma digna vida de cidadão. Beleza, nesse viés, o direito à segurança é um dos mais importantes, pois caso o ser humano não tenha esse direito, tá vendo? Tá repetindo muito a palavra direito. Você percebe como essa repetição excessiva, ela gera uma dificuldade até na leitura, ela gera ruídos na leitura, então evita a repetição excessiva da mesma palavra, usa sinônimos. Então, por exemplo, lugar de direito, conquistas ou garantias, tá? Então evita repetir a mesma palavra. Esse direito
esse direito, esse direito, esse direito, tá? Então, muito cuidado. Caso o ser humano não tenha esse direito aqui, ó, na linha 4, ó, ele, né, não será importante. Ele não será livre e será, tá vendo? Será facilmente controlado por indivíduos, autoridades e violadores de direitos humanos, como, por exemplo, moradores de comunidades dominadas pelo tráfico. Veja, o texto inteiro sem pausa, sem ponto, né? Um período enorme sem pontuação. A pontuação ela serve para você criar cadência no seu texto e melhorar até a coesão, a compreensão do texto. Você percebe que o texto inteiro, ó, as vírgulas estão mal colocadas, a pontuação tá ruim, não há ponto final. Eu estou lendo aqui na 6ª linha um único período, ou no máximo 2 períodos. Então, a leitura desse texto está ruim, tá complicada. Você percebe que o aluno ele compreendeu o item. Você percebe que ele compreendeu, ele sabe falar sobre isso aqui, ele está expondo corretamente, mas repetição excessiva de palavras deixa o texto ruim de ler. Pontuação né, capenga também deixa o texto ruim de ler. Então, você percebe que não é só saber o conteúdo, gente, é saber colocar no papel, é saber escrever. E esse aluno aqui, com certeza, está tendo a oportunidade de entender as suas deficiências e melhorar. Mas vamos continuar. 8. Né? Dominadas pelo tráfico, os quais são obrigados a votar em políticos indicados pelos traficantes. Caso contrário, são punidos com a morte. Logo, a segurança é uma condição para o exercício da cidadania. Ó, o que eu penso aqui? Né? Eu repito como eu já falei. O aluno entendeu o tema, ele escreveu corretamente sobre o tema, mas a execução da escrita está ruim, o que deixa a compreensão do que ele escreveu difícil. Então, a escrita formal está ruim, de maneira que a compreensão do que ele diz está comprometida, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Então, vamos ver o que o corretor falou aqui em relação ao aspecto 1. Ó. Olha o que o corretor falou. Ó. Sobre o aspecto 1, né, disserte a respeito da segurança como condição para a cidadania. E o corretor fala, você faz uma boa contextualização e tal. Enfim, tá aqui tudo bem explicado, né? Tá bem detalhado aqui que o corretor aponta. Não vou ler porque a gente tem que ganhar tempo aqui. Mas eu quero que você entenda isso. O primeiro item está respondido, mas com a compreensão bastante comprometida. E ele usou aqui esse elemento coesivo em primeira análise, porque é o primeiro item, né? Agora vamos para o segundo item. Vamos lembrar o que o item 2 pede. Ó, de exemplos de ação do Estado na luta pela segurança pública. Então, ó, exemplos está no plural, você precisa trazer exemplos. Né? Dê exemplos, mostre exemplos de ações do Estado lutando, né, pela segurança pública, pela garantia desse direito. Ó, vamos lá. Em segunda análise, ao falar sobre a segurança pública, é muito importante mencionar que o Estado brasileiro está constantemente lutando para garantir esse direito. De novo, direito, né? Uma vez que isso é um mandamento constitucional. Nesse sentido, é possível mencionar como exemplo as recentes alterações legislativas na legislação penal, as quais hoje estão punindo de forma mais severa os criminosos. E desse modo... Desse modo o quê, meu Deus? Não entendi. Que a prática criminosa seja vantajosa. Desse modo evitam que a prática criminosa seja vantajosa. Opa! Tem um erro, né? O que eu chamo de lacuna argumentativa. O aluno fala, o Estado está lutando pela segurança pública, teve alteração legislativa, e essa alteração evita que os criminosos tenham vantagem, não sei o que tá, mas você não traz o exemplo. Eu quero o exemplo, a banca pediu o exemplo, traga exemplos. Você falou apenas de forma genérica. Que lei foi essa? Que alteração legislativa foi essa? Foi a lei do pacote anticrime? Foi a lei de crimes hediondos? Foi o quê? O que foi? Especifique. O aluno fica só ali
de forma genérica falando do tema. Então esse é um problema. Esse exemplo aqui não deve ser considerado, porque quando a banca fala exemplo, e a banca Sebrasp adora isso, né? Traga exemplos de alguma coisa, ela quer o exemplo detalhado, ela quer um detalhamento maior desse exemplo. Então faltou aqui explicar melhor que lei é essa, qual é realmente a eficácia, como é que ela se aplica na prática. Beleza? Então esse exemplo aqui não vai ser considerado, ou se for considerado, é de forma parcial. Aí continua aqui na linha 17, ó. Logo, menos crimes são praticados e o cidadão garante o seu direito. De novo, direito, né? Ademais, ó, quando ele rasura, veja que ele, em diversas passagens, ele rasura o texto, ele passa um traço em cima da palavra porque ele errou, né? É um erro? Não é um erro passar um traço em cima da palavra, tá? Para o Sebrasp não é erro. Tem até um manual do Sebrasp que afirma que não é um erro. O erro é você rasurar, ficar passando um monte de traço em cima da palavra ou colocar entre parênteses. Esse é um erro. Ou colocar também em cima, risquei e botei em cima da palavra errada. Também é um erro, tá? Agora, só passar um traço em cima e colocar a palavra correta na frente não é o erro. Continuando, ademais, como outro exemplo da luta no Estado, cita-se a criação do Sistema Único de Segurança Pública. Agora sim, ele está trazendo um exemplo concreto, né? Órgão criado pelo governo federal. Opa! Veja, o corretor colocou aqui, né? Ó. O corretor colocou aqui a observação, ó. Esse trecho deveria ter ficado entre vírgulas, né? Deve ter uma vírgula antes e uma depois, pois é um aposto. Aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal. Já mencionando anteriormente na oração. Então, ok, tem essa observação da falta de vírgulas, né? Para especificar, né, um aposto, explicando ali o que é esse órgão, o que é, na verdade, o SUSP, tá? Mas tem um outro erro que eu observei aqui, que é o seguinte: o SUSP não é um órgão, o SUSP é um sistema. Não existe um órgão chamado um órgão SUSP. O SUSP é um sistema. Então a lei criou o SUSP, que é uma política pública de integração das polícias, de integração tecnológica, de dados, informações, enfim, que contribui sim. E o exemplo dele em si é bom, ok? Veja, olha a diferença desse exemplo do exemplo anterior, que ele não especifica lá no anterior, aqui ele especificou. Mas veja que a banca pede exemplos no plural. E até agora ele só traz de fato um exemplo concreto, né? Que possui a atribuição de integrar as polícias, ó, faltou um acento em polícias, né? Eu tô pulando esses erros gramaticais, né? Porque a gente vai ganhar mais tempo, né? Enfim, se eu ficar focando em erro por erro, eu não vou conseguir terminar o vídeo tão rápido, vai demorar muito. Então, se você quer ter a sua redação corrigida e entender quais são os seus principais erros, nós temos um pacote aí, inclusive, aqui nesse site, ó, www.minhadiscursiva.com, tem um pacote lá para soldado oficial da PM Santa Catarina. Beleza? Vamos lá. Integrar as polícias e proporcionar um combate mais efetivo ao crime organizado. Portanto, o Estado está lutando pela segurança pública dos brasileiros. Então, como eu falei, um exemplo, ok, está bacana, que é o exemplo do SUSP, mas o outro exemplo ficou bem ruim. Então, ele não trouxe exemplos, né? Nesse item aqui, ele já teria perdido pelo menos metade dos pontos, né? Porque não cumpre o que a banca pede efetivamente. Vamos ver aqui o item 3. O item 3, ó, discorra acerca da ausência do poder público e a presença do crime organizado. Então, onde o Estado não está presente, o crime organizado cria raízes, né? Ó. E aí, ó. Professor, então o último item da redação, o último parágrafo da redação não é a conclusão. É a abordagem do último item. Exatamente. Não é a conclusão. Conclusão é texto dissertativo argumentativo. Introdução também, argumentativo. Conclusão, banca Sebrasp, abordagem do último item. Por fim, apesar dos esforços estatal, ó, olha um erro de concordância aqui, ó. Esforços estatais, tá? Concordando com esforços, né? Muitos lugares ainda não possuem assistência do poder público.
Desse modo, o crime organizado acaba tomando o lugar do Estado, como, por exemplo, esse, por exemplo, deveria estar entre vírgulas também, né? Esse erro foi cometido na linha 7, né? A gente comentou lá na linha 7, ó, linha 7 aqui, ó. Isole, por exemplo, por vírgulas quando ele estiver no meio da frase, né? Então, como por exemplo nas diversas comunidades do Rio de Janeiro, onde o crime supre a falta do governo, dando ao menos segurança para as pessoas. Portanto, a ausência do poder público é a principal causa do desenvolvimento do crime organizado no Brasil. Ó, ficou bem fraco, né? Esse último item, bem fraco. Ele só falou coisas óbvias, né? Só falou coisas realmente senso comum. Ok, o Estado está presente, é melhor, a segurança pública é melhor. O Estado está ausente, o crime organizado toma de conta. Mas faltou detalhamento, né? E aí você percebe que uma coisa que aconteceu aqui na redação dele, a letra dele é muito grande. Quando você tem a letra muito grande, é natural que você tome mais espaço da folha, naturalmente você perca espaço para desenvolvimento e aprofundamento de ideias. Então, o que faltou nesse item 3 aqui foi aprofundamento de ideias. Trazer mais exemplos de como a ausência do Estado contribui para o fortalecimento do crime organizado. Então, dica de ouro aqui para você, né? Diminua o tamanho da letra. Planeje melhor. Você percebe que lá no item 1, como eu falei, ok, obedeceu o item, mas a reiteração de erros gramaticais dificultou a leitura. Item 2, a banca pede ações, exemplos, ele traz só um exemplo bem desenvolvido, o outro está mal desenvolvido. No item 3, o aluno apenas traz informações genéricas sobre o assunto. Então não foi uma redação boa, né? Precisa melhorar e vai melhorar porque o aluno confiou aqui na gente, a gente mostra onde ele está errando. Você percebe que é uma correção muito detalhada, que ajuda de fato o cara a evoluir. Não é só copia e cola, tá? Mas ele precisa melhorar muito, beleza? Aqui o corretor, né, explicou, tá? Melhor o que ele precisa fazer. Certinho então, pessoal. Então, lembrando, nós temos um curso completo aí para PM Santa Catarina. Conte comigo nesse processo, a gente vai te ajudar a melhorar a sua redação. Forte abraço e a gente se vê. Eu moro em Santa Catarina também, a gente se encontra por aí. Abraço, tamo junto.